A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Nós estamos aqui gravando para você a 10ª aula. Já estamos chegando na reta final, hein? Quase lá. O tema de hoje, da teologia básica. O tema de hoje, divisões da escatologia. A escatologia é uma parte... Vamos orar primeiro, né? Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos por mais esse período de estudar a Tua Palavra. Prepare a terra do nosso coração para ouvirmos, para aprendermos e para praticarmos e entendermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A escatologia, meu irmão e minha irmã, é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como um fim do mundo. Quando você ouve falar fim do mundo, qual o livro da Bíblia que fala sobre o fim do mundo? Apocalipse, a escatologia. Em muitas regiões, o fim do mundo é um evento futuro, profetizado no texto sagrado ou então no folclore. A escatologia costuma raciocinar-se com conceitos como Messias ou era messiânica, a pós-vida, a alma. A maioria das religiões monoteístas ocidentais tem uma doutrina que prega que seus membros escolhidos ou valorosos de uma fé verdadeira irão ser poupados ou livrados do julgamento prometido da fúria de Deus. Eles serão conduzidos para o paraíso antes, durante ou após isso, dependendo do cenário do fim do mundo, para o qual esteja esperando. Outras religiões politeístas também possuem conceitos que um destino individual após a morte ou um ciclo de renascimento, e algumas também apresentam a ideia de uma transformação coletiva da humanidade. Divisões escatológicas. Que divisões são essas? Dentro da escatologia, de forma resumida, vamos resumir bastante isso aqui, se estuda a respeito da segunda vinda de Cristo, da ressurreição final, que é a volta à vida de todos os mortos, do juízo final, julgamento de Deus e também a respeito do céu e do inferno. As principais divisões deste estudo são a escatologia geral. Ela trata a respeito daquilo que, de forma geral, diz respeito a todos os homens. Aqui se estuda o retorno de Cristo, ou seja, sua segunda vinda, a ressurreição geral de todas as pessoas, o grande julgamento, a consumação do reino e a condição final dos salvos e dos não salvos. Algumas perguntas são respondidas neste ponto. Quais os sinais que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo? Como será o julgamento final? Como se dará a ressurreição de todos os mortos? Como será o arrebatamento? De que forma Deus julgará as pessoas? B. A escatologia individual. Essa é focada na pessoa, indivíduo e na sua condição. É estudado aqui a respeito da morte física e o que acontece com a pessoa entre essa morte e o dia do juízo final. Também é estudado a respeito da imortalidade da alma. Algumas perguntas são respondidas nesse ponto. O que acontecerá com quem está vivo quando da volta de Jesus Cristo? Quem já morreu vai para algum lugar específico ou já vai para o céu ou para o inferno? A pessoa fica dormindo ou fica consciente? A alma dos não salvos morrerá, dentre as outras? Todas essas questões e outras relacionadas às últimas coisas compõem a matéria teológica chamada escatologia. A escatologia bíblica estuda 3 tempos de profecia. Profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda se cumprirão.
Por isso, existe uma classificação que na teologia geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Na primeira é abordada a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutadas pelo crente, bem como a profecia presente no Antigo Testamento que se cumprirá na pessoa de Cristo em sua primeira vinda. A escatologia futura, como o próprio nome já diz, aborda os eventos futuros. De forma geral, um estudo escatológico completo e detalhado procura estudar. As profecias em relação a Jesus Cristo são consideradas as profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo, que é o assunto mais importante do Antigo Testamento. Também é abordado cada uma das promessas da sua segunda vinda e especialmente no Novo Testamento. Profecias em relação a Israel. Como o povo da aliança, a nação de Israel foi alvo de muitas profecias, então a escatologia bíblica também estuda tais profecias, iniciando desde as primeiras promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Profecias em relação aos gentios. Existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios. Um exemplo claro de uma delas é a profecia que ocorreu ainda na família de Noé. Leia em Gênesis capítulo 9, versículo 27. Profecia em relação à igreja. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a igreja podem ser encontradas. Essa profecia deixa claro que Deus escolheu para si um corpo de santos formados por judeus e gentios. Estados intermediário, uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, tanto dos salvos quanto dos ímpios, após a morte, enquanto aguardam a ressurreição. Reino milenial. Essa área é a que mais gera discussões devido às suas diferentes escolas de interpretações. Basicamente é discutido o reino mileniar de Cristo, o milênio mencionado em Apocalipse 20. Juízo final. Um estudo sobre o julgamento de todos os homens. O evento do juízo final terá algumas diferenças, principalmente cronológicas, dependendo da corrente de interpretação escatológica adotada. Estado eterno, um aprofundamento sobre o relato de Apocalipse 21 e outros textos bíblicos. Neste ponto, são estudadas profecias sobre a vida dos justos no céu e nova terra, bem como a vida dos ímpios no tormento eterno, ou seja, no inferno. Correntes escatológicas. Nós vamos aqui dar uma interrompida e no próximo estudo, 11º, vamos entrar no tema correntes escatológicas. Até lá, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.